Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Bom dia, estamos no ar com a primeira edição do Jornal Todo Dia nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, para trazer para você as principais informações sobre as cidades da nossa região. E nos destaques desta primeira edição falaremos sobre um acidente em Piracicaba. Motorista morre após mal súbito em rodovia. Tentativa de feminicídio em Sumaré. Mulher e criança são esfaqueadas. Carne e alimentos impróprios para o consumo. Polícia prende dono de supermercado em Americana. Júri em Hortolândia. Réu é inocentado em caso de tentativa de homicídio. Tudo isso você acompanha com a gente agora na primeira edição do Jornal Todo Dia. Mais uma vez, muito bom dia para você que está conosco. Muito obrigado pela sua companhia. A gente sempre agradece a audiência aqui na TV Todo Dia. Você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso YouTube. Estamos ao vivo sempre também no YouTube, onde você pode disparar o nosso link, enviar o nosso link para outras pessoas, trazer sempre as novidades da região para todo mundo que você conhece. Alguém que é de Americana pode mandar para Sumaré, para Campinas, para Piracicaba, para Limeira. Você já sabe que todas essas cidades são assuntos aqui na TV Todo Dia, onde você pode ficar muito bem informado. A gente tem a nossa programação televisiva diária, trazendo para você as principais atualizações, mas tudo também é publicado no nosso portal, tododia.com.br, o nosso Instagram, o TV Todo Dia Oficial, assim como o Facebook também da TV Todo Dia. Às vezes falando parece muita coisa, mas nesse QR Code aqui ao lado da sua tela, você pode ter acesso a todos esses endereços eletrônicos. Nosso YouTube também disponível, onde todas as matérias exibidas pela TV Todo Dia e até conteúdos a mais, você pode conferir no YouTube também, assistir quantas vezes você quiser. A gente tem um jornal completo, mas temos também cada matéria publicada no nosso YouTube, tudo pronto para que você tenha acesso a esse conteúdo feito com muito carinho, com muito afinco, com muita dedicação e sempre também aguardando o seu feedback. Temos os nossos contatos de redes sociais, mas também temos o nosso WhatsApp, tudo disponível para você estar conosco. Tá certo? 7h34. A gente começa falando sobre um caso de apreensão de alimentos que aconteceu na cidade de Americana. Mais de 400 quilos entre carnes e outros alimentos de diferentes tipos foram apreendidos pela polícia em um mercado na cidade de Americana, que estavam sendo oferecidos, comercializados de maneira imprópria para o consumo das pessoas que inclusive estavam comprando esse tipo de alimento. Vamos conferir a reportagem com Cristiane Azanha. A semana começou com uma ofensiva da Polícia Civil contra o comércio de alimentos irregulares em Americana. Logo na manhã desta segunda-feira, equipes da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, foram até o supermercado Sereia, que fica na rua Francisco Alves, no bairro Zanaga. O alvo foi denunciado por vender produtos estragados.
A denúncia se confirmou assim que os investigadores e os agentes da vigilância sanitária entraram no local. No setor do açougue foram encontrados 260 quilos de carne totalmente imprópria para o consumo humano. Diante da situação, o açougue foi lacrado, mas os demais setores do mercado continuam em funcionamento. Mas a fiscalização revelou outros problemas. Além da carne, foram apreendidos mais 150 quilos de produtos diversos, como temperos, condimentos, farinha e até creatina. Nenhum desses itens tinha data de fabricação ou validade, violando a legislação sanitária. A situação mais crítica, no entanto, estava escondida no andar de cima, longe dos olhos do consumidor. Em uma área sem acesso ao público, a polícia flagrou peças inteiras de presunto, mussarela e mortadela estocadas sem nenhuma refrigeração em temperatura ambiente. O proprietário do mercado, de 45 anos, foi preso em flagrante no local. Todo o material apreendido será descartado. O delegado titular da DIG, Lúcio Antônio Petrocelli, conduz o inquérito e vai decidir os agravantes do indiciamento do comerciante por crimes contra as relações de consumo. Nossa equipe tentou localizar a defesa do detido, mas até o momento o advogado não foi encontrado. Vale lembrar que no mês passado uma operação parecida ocorreu em Montemor. Naquela ocasião, a dona de um açougue também foi presa após a polícia encontrar um volume ainda maior de irregularidades: 891 quilos de carne estragadas. Lá em Montemor, além das carnes vencidas misturadas com produtos à venda, os agentes encontraram bebidas alcoólicas irregulares e peças de frango e linguiça armazenadas de forma precária na câmara fria. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Tá aí então o registro do caso em Americana. A gente fala agora sobre um caso bárbaro que aconteceu nesta segunda-feira aqui em nossa região, que acabou chamando a atenção de todos, infelizmente, pelo teor da ocorrência. Um homem teria esfaqueado a sua companheira e também o filho dela, um filho de 6 anos, uma criança de 6 anos, também sofreu ferimentos com faca por conta desse homem, que agrediu a mulher, a esfaqueou. Ela até se fingiu de morte em algum momento no imóvel antes que ele saísse. Depois ele foi encontrado pela polícia em um shopping center na cidade de Campinas. A gente traz uma matéria completa para você contando essa história com o repórter Wagner Salustiano. Uma mulher de 32 anos está em estado grave após ser vítima de uma tentativa de feminicídio a facadas na manhã de segunda-feira em uma residência na rua Bogotá, no Parque das Nações, na Área Cura, em Sumaré. Um menino de apenas 6 anos, filho da mulher, também foi ferido com golpes de faca na cabeça e nos braços, em uma aparente tentativa de homicídio. A principal suspeita recai sobre o companheiro da vítima, um homem de 35 anos, preso horas depois pela Polícia Militar em um shopping center em Campinas. A vítima se fingiu de morta até o agressor fugir do imóvel, quando conseguiu pedir ajuda a vizinhos que entraram na residência, tomada por manchas de sangue, acionaram a polícia militar e o resgate médico. As duas vítimas foram atendidas inicialmente na UPA do Jardim Denadai. A criança tinha ferimentos leves na cabeça e na perna, mas não corria mais risco de morte. Já a mulher sofreu múltiplos ferimentos no rosto, mãos, pescoço e costas, permanecendo em estado grave, mas estável. Ambos foram transferidos para o hospital da PUC Campinas. O caso foi atendido inicialmente pela Polícia Militar por volta das 8 horas da manhã. Quem contou toda a sequência de acontecimentos foi a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré, Natália Alves Cabral. A Polícia Militar tomou ciência por meio das testemunhas que acionaram tanto a polícia quanto o socorro de que uma mulher de 32 anos e o filhinho dela de 6 teriam sofrido violência doméstica, no caso da mulher uma tentativa de feminicídio na manhã de hoje. E o autor teria se evadido do local. A criança, de acordo com as testemunhas, na hora que as testemunhas chegaram lá, estava com a região da cabeça com um ferimento de faca. Segundo os vizinhos, quando foi encontrado, o menino já estava em estado de choque. As testemunhas foram ao local porque estranharam a movimentação. E ele já não estava no local quando as testemunhas arrombaram o portão para entrar e presenciaram a mulher ensanguentada, jogada no chão, e a criancinha em estado de choque, falando, minha mãe, ele tentou matar minha mãe e tal.
Daí pegaram já, acionaram o socorro e protegeram a criança, que até agora, ao que consta, está em estado de choque. Segundo Natália, o agressor ainda não apontou um motivo para os crimes. Ninguém sabe disso. A gente vai apreender o celular da vítima para submeter à perícia, mas ninguém sabe exatamente o motivo. O que a gente sabe é que ele já tinha um histórico de violência doméstica contra outras parceiras. Em quesito de violência doméstica, sim, com delitos graves, inclusive como estupro, praticado contra outras companheiras. A perícia técnica da Polícia Científica esteve na residência onde os peritos encontraram a faca utilizada nos crimes. Em seguida, teve início uma caçada pelo agressor em locais de cidades da região onde ele poderia estar. Horas depois, graças aos sistemas de reconhecimento de placas de veículos, ele foi localizado por uma equipe da Polícia Militar, deixando um shopping center da Avenida John Boy Dunlop, altura do Jardim Aurélia, em Campinas. Ele dirigia um Chevrolet Corsa Sedan prata que foi apreendido. Segundo a tenente Laura Ferraz, ele havia comprado roupas e um novo chip de celular no shopping e estava pronto para fugir da região. O suspeito não resistiu à prisão e foi conduzido para a DDM de Sumaré, onde ficou preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a mulher, lesão corporal e tentativa de homicídio contra o menino. Onde ele foi preso, doutor, e por quem? Ele foi preso pela Polícia Militar em Campinas, no município de Campinas, que daí, por meio do monitoramento, né, de radares, de câmeras, conseguiram localizá-lo ali na região da primeira DDM de Campinas. Estava em algum lugar específico ou só andando? Estava com um veículo, porque foi por meio do veículo dele que a Polícia Militar conseguiu alcançá-lo. Doutora Natália adiantou quais serão os crimes pelos quais o agressor vai ser indiciado. Ele está sendo autuado em flagrante delito. A Polícia Civil vai representar pela prisão preventiva dele. A vítima, nós vamos ao hospital tentar conversar com ela para saber realmente qual o estado de saúde dela nesse momento. E ele vai responder pelo menos por tentativa de feminicídio. E tentativa de homicídio no caso da criança? Sim, em princípio sim, porque a criança foi esfaqueada na região da cabeça. Segundo a delegada, o casal estaria junto há apenas 3 meses. Além disso, o agressor já tem passagens anteriores por crimes como ameaça, lesão corporal, violência doméstica e estupro contra outras mulheres. Por isso, a orientação da delegada da mulher de Sumaré para outras mulheres que se encontram em situação de risco é se afastar o mais rapidamente possível dos agressores através do trabalho e da atuação da própria Polícia Civil. Doutora, como sempre, qual a sua orientação para mulheres que se encontram nessa situação? Denunciem, não espere chegar a esse ponto. O relacionamento desse casal em específico era bem recente e já com 3 meses de relacionamento ele já praticou algo tão grave como ele fez hoje. Então, no primeiro empurrão, no primeiro tapa, puxão de cabelo, já procura a Polícia Civil e se separem dos agressores. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. O recado está dado pela delegada no fim da matéria. A gente trouxe toda essa história, a gente torce também agora para a recuperação dessa vítima, mas as palavras da delegada no fim da matéria evidenciam tudo do tamanho deste problema. É importante ter muita atenção e a delegada disse tudo. As forças de segurança também, com certeza, estão sempre a postos para tentar ajudar aí nesse tipo de caso, para que não chegue neste nível de violência e qualquer indício seja realmente cessado antes de que tudo de pior possa acontecer. São 7 horas e 43 minutos, a gente fala sobre um novo caso de Americana em que um homem foi preso após dar um soco em um policial militar. Durante uma abordagem, houve realmente esse desacato à polícia, é a alegação das autoridades em relação a este caso, e o homem acabou sendo preso por este soco no PM. Vamos acompanhar os detalhes com Cristiane Azanha. Uma ocorrência que começou como desentendimento familiar terminou com um policial militar ferido e um comerciante de 31 anos preso em flagrante na noite de domingo, no bairro Parque da Liberdade, em Americana. A polícia militar foi acionada para a residência da vítima, onde o homem estaria no portão da casa da ex-companheira, perturbando a moradora. Ao chegarem ao local, os policiais iniciaram o procedimento para a abordagem. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe mandou que o suspeito levantasse a camiseta para verificar se ele portava alguma arma. O homem desobedeceu e começou a se alterar. Quando um dos soldados se aproximou para tentar contê-lo, foi surpreendido com um soco no rosto, atingindo a região do maxilar.
O homem foi imobilizado no chão e, mesmo assim, continuou tentando chutar e ofender os policiais. As imagens foram registradas pelas câmeras corporais dos policiais. O delegado Eduardo Salge Cunha destacou que os vídeos comprovam a certeza virtual da agressão e da resistência. Tanto o policial agredido quanto o indiciado precisaram passar por atendimento médico na UPA Dona Rosa. O policial sofreu inchaço no rosto e o autor precisou levar pontos no supercílio devido à luta corporal. Na delegacia, a situação do comerciante se agravou. A Polícia Civil identificou que ele já era investigado em outro inquérito de janeiro deste ano por um crime de roubo, onde teria alegado estar sob efeito de álcool e drogas. Diante do histórico e da violência contra os agentes, o delegado decretou a prisão em flagrante e pediu à Justiça para a conversão para a prisão preventiva. O homem vai responder por 4 crimes: lesão corporal contra o agente de segurança, resistência, desobediência e desacato. Ele permanece detido até ser apresentado à audiência de custódia. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Vamos falar agora sobre um caso na cidade de Hortolândia, pois um réu, por tentar matar uma vizinha, foi inocentado. O julgamento aconteceu neste início do mês de fevereiro, um caso com uma história que dura há mais de 20 anos já. Aconteceu em 2005 toda a ocorrência, o homem foi preso e, por alegar legítima defesa, os advogados deste réu conseguiram a absolvição dele. Ele foi inocentado neste julgamento que aconteceu na cidade de Hortolândia. Nossa equipe de reportagem acompanhou todos os detalhes da defesa e também a decisão da Justiça e traz aí as informações principais sobre este julgamento. Vamos acompanhar. Os jurados reconheceram a tese de legítima defesa e absolveram o Expedito José Cardoso, de 56 anos, que era acusado de tentativa de homicídio contra uma vizinha em Hortolândia, em um caso que aconteceu em 6 de novembro de 2005, no Jardim Amanda 2. O julgamento aconteceu no último dia 6, no Fórum da cidade, ou seja, mais de 20 anos depois do suposto crime. Segundo os advogados de defesa de Cardoso, Maria Carolina Barbosa Galdino e Michel Barbosa Galdino, a decisão do Conselho de Sentença foi pela absolvição do réu, reconhecendo a tese da legítima defesa. Segundo a defensora, o escritório apresentou provas e comprovou aos jurados que o réu, movido de violenta emoção, agiu em legítima defesa de terceiro, no caso a própria esposa, e assim a justiça foi feita ao absolvê-lo. O julgamento aconteceu após sucessivos adiamentos ao longo dos anos. Entre os fatores para a demora estavam a mudança de endereço de Cardoso após o crime, o que teria dificultado sua localização para a citação. O processo também aponta em datas anteriores, marcadas para o júri, a ausência da vítima, que contribuiu para novos adiamentos. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o conflito entre vizinhos teria começado após um desentendimento entre a suposta vítima, uma dona de casa que na época tinha 43 anos, e a esposa do acusado, que teria relatado a briga ao marido. Ainda segundo a denúncia original, Cardoso teria agido com dissimulação ao sair de casa e cumprimentar vizinhos na rua, de forma natural, antes de sacar uma faca da cintura e atingir a vítima nas costas. O processo descreve que, para escapar de novos golpes, a mulher teria se jogado para trás e rolado pelo chão, e o acusado teria sido contido por moradores que presenciaram a cena. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Mário Covas, onde recebeu atendimento e teve alta dias depois. O promotor Marcelo de Giacomo Araújo sustentava que o crime fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, descrito como surpresa e dissimulação, e que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, devido à reação da vítima e à intervenção de terceiros. Já a defesa de Expedito José Cardoso sempre sustentou a tese da legítima defesa, ao alegar que o réu não teve a intenção de consumar um crime, ou seja, de matar a vizinha. Segundo a defesa de Cardoso, o réu estaria saindo de casa para ir à delegacia relatar o caso quando foi abordado pela suposta vítima, sua vizinha, que estava acompanhada de terceiros. Ao anunciar que acionaria as autoridades, o réu é que foi surpreendido pela suposta vítima, ela sim empunhando uma faca, para impedi-lo,
Iniciou-se então um tumulto envolvendo o réu, a suposta vítima e seus acompanhantes. Em nítida reação defensiva, o réu segurou o braço da agressora e, no intuito de repelir a agressão, houve a inversão da arma branca, agindo o acusado amparado pela excludente de legítima defesa. Completaram os advogados do réu, agora inocentado. Ainda cabe à promotoria recurso contra a absolvição do réu pelo Tribunal do Júri de Hortolândia. De Hortolândia, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Do Salustiano pelas informações. Agora a gente fala sobre Santa Bárbara do Oeste. Você deve se lembrar, você que acompanha a TV Todo Dia, tanto durante a nossa programação televisiva, as edições do nosso Jornal Todo Dia, como também nas redes sociais. Nós publicamos na semana passada um furto a uma loja de motos. Durante a madrugada, criminosos entraram na loja, arrombaram a porta e levaram 2 motos durante a madrugada. O proprietário foi acionado, a nossa equipe de reportagem foi ao local no dia seguinte, conversou com o proprietário, trouxe as palavras dele aqui na TV Todo Dia, junto das imagens dessa ocorrência. Isso aconteceu há menos de uma semana. E neste início desta semana foi registrado um novo caso na mesma região. Uma tentativa de furto de motocicletas também novamente registrado próximo ao primeiro em que aconteceu, o que gera suspeitas de que teriam sido pelo menos o mesmo grupo, as pessoas com as mesmas intenções, pessoas que têm alguma certa relação, atingindo estabelecimentos de uma mesma região de Santa Bárbara do Oeste. Vamos acompanhar como foi essa segunda tentativa de furto numa região muito próxima, num local muito próximo ao primeiro, com as informações de Cristiane Azanha. A Polícia Militar prendeu em flagrante 2 jovens de 19 e 20 anos na madrugada de domingo em Santa Bárbara do Oeste. A dupla é acusada de furto de veículo e tentativa de furto a um estabelecimento comercial. Eles tentaram arrombar uma loja de motos na Avenida Alfredo Contato, no Jardim Dona Regina. O sistema de monitoramento flagrou a ação de 4 homens, mas o alarme disparou e o grupo fugiu. A polícia fez o cerco e conseguiu abordar 2 suspeitos na Estrada dos Italianos. Eles estavam em um Gol que, segundo a polícia, havia sido furtado momentos antes do crime. Essa prisão acontece há menos de uma semana após o furto à loja Gessner Motors, que fica no mesmo bairro. Na última terça-feira, câmeras registraram quando criminosos estouraram a porta de vidro com pé de cabra. A ação durou menos de 1 minuto e eles levaram 2 motos, causando um prejuízo de mais de R$40 mil. A investigação será realizada de agora em diante pelos policiais civis do 2º Distrito Policial, na tentativa de confirmar se os jovens também participaram do furto a outra loja e também identificar outras vítimas. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Um ponto de atenção aí na cidade de Santa Bárbara do Oeste, região da Avenida Alfredo Contato, Avenida São Paulo, está sendo alvo aí destes criminosos. Agora a gente traz imagens sobre um acidente que aconteceu na cidade de Piracicaba e um homem acabou morrendo. Luiz Fernando do Prado, de 54 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto pilotava na rodovia Samuel de Castro Neves, que liga Piracicaba à cidade de Anhembi, no fim da tarde de ontem, segunda-feira. Ele seguia com uma motocicleta Honda 125 preta no sentido do bairro São Jorge, quando perdeu o controle da direção e caiu às margens do acostamento. Moradores que passavam pelo trecho encontraram o homem caído e inconsciente e acionaram o socorro. Testemunhas relataram que a vítima segurava uma bombinha de medicação usada para amenizar problemas respiratórios. A unidade de suporte avançado do SAMU foi acionada e realizou manobras de reanimação cardiopulmonar, como você acompanha nas imagens. Ainda no local, no momento do acidente, chovia forte na região, o que deixou a pista escorregadia e dificultou o atendimento inicial. O motociclista foi encaminhado à UPA do bairro Vila Cristina, em Piracicaba, mas não resistiu e teve a morte confirmada pouco depois. Você viu a foto aí também da vítima deste caso, um homem de 54 anos. Muito possivelmente por problemas respiratórios acabou tendo esse mal súbito. Luiz Fernando do Prado, a vítima deste caso em Piracicaba. São 7h54, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a nossa região.
Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. De volta com o Jornal Todo Dia, intervalo rapidíssimo, 7 horas e 55 minutos. Um ponto de atenção a você na cidade americana e toda a região, viu? Estamos registrando chuvas novamente em diversas cidades, né? Todas as cidades da região, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa passando por chuvas na manhã desta terça-feira. Inclusive, uma informação que chega pra gente agora, um acidente na SP-304, o trecho que compreende a Avenida Iacanga e a Avenida Silos. Quem tiver que passar por esse trecho, quem puder evitar passar por esse trecho, a recomendação é essa. Um acidente envolvendo 2 veículos aconteceu na manhã desta terça-feira, o que tem bloqueado o trânsito, principalmente no sentido Anhanguera, mas também no sentido Piracicaba, o trânsito prejudicado por conta desse acidente. Informação ao vivo desta manhã de segunda-feira, a gente continua apurando para quem sabe trazer mais detalhes ainda nessa edição, mas a informação é essa. Evitar a SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, principalmente no trecho que compreendido entre a Avenida Iacanga e a Avenida Silos, na cidade de Americana, o trecho sentido rodovia Anhanguera, que é bastante utilizado, né, por todo mundo durante a ida ao trabalho, a ligação com outras cidades, um trecho bastante movimentado, mas quem puder evitá-lo, a recomendação é essa, porque as chuvas continuam e um acidente de trânsito foi registrado por lá. São 7 horas e 56 minutos, a gente fala sobre Câmara de Nova Odessa a partir de agora. A sessão aconteceu na cidade, a gente acompanhou toda a sessão, que foi marcada até por bastante deslizes na transmissão, mas o nosso repórter Diego Rodrigues acompanhou e traz os principais detalhes do que foi assunto na sessão ordinária da Câmara de Nova Odessa. A segunda sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Nova Odessa foi marcada por falhas na transmissão oficial, que dificultaram o acompanhamento dos trabalhos legislativos pelo público. Apesar dos problemas técnicos, projetos e requerimentos importantes avançaram durante a reunião. Durante a sessão, um dos projetos debatidos foi o de autoria do vereador Marcelo Maitô, que propunha a implantação de bueiros inteligentes como forma de prevenção a enchentes, por meio da retenção de resíduos sólidos. Apesar do apelo ambiental e do objetivo de reduzir alagamentos em períodos de chuvas intensas, a matéria acabou não avançando, após o próprio autor solicitar o arquivamento. Outro projeto analisado foi o do vereador André Faganello, que propõe a denominação de uma via pública, dando o nome de Carlos Sidney Junco, a Rua 6 do loteamento Jardim dos Lagos 2. No entanto, durante a tramitação, o parlamentar pediu vista do projeto, o que adiou a votação da proposta. Já os vereadores aprovaram o projeto de autoria de Oséias Jorge, que altera a legislação da Semana Evangélica em Nova Odessa. A mudança redefine a composição da comissão responsável pela programação do evento, garantindo a participação de representantes das igrejas evangélicas do município. A proposta foi aprovada na segunda sessão ordinária de 2026. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei complementar encaminhado pelo prefeito Leitinho, que trata da implantação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional no município. A medida substitui os sistemas municipais pelo modelo nacional, mantendo as obrigações locais e a autonomia da prefeitura na fiscalização tributária. Entre os requerimentos aprovados, chamou a atenção o do vereador André Faganello, que pede esclarecimentos ao Executivo sobre o transporte coletivo, incluindo notificações e autos de infração aplicados à empresa responsável pelo serviço ao longo dos últimos anos. Esse tema já foi
falado aqui na sessão passada, né, e eu prometi que eu iria fazer esse requerimento, porque todas as vezes que eu recebi alguma denúncia, nós entramos em contato com o setor responsável e o mesmo sempre diz que está notificando a empresa. Então, eu acho que os usuários do transporte público do município de Nova Odessa não pode mais ficar dependendo de notificações. Então, se não me falha a memória, eu acho que o responsável pelo setor veio a essa Casa de Leis, uma vez foi indagado e ele mesmo disse que tinha essas notificações da empresa. Então, eu quero ver realmente se foi emitida essas notificações, se foram emitidos esses autos de inflações, e quero saber o resultado. Se a empresa recorreu, se a prefeitura abriu mão, se ela absolveu, ou se realmente foi pago essas multas, e quantas infrações ela já cometeu que não foi rescindido esse contrato. Porque a quantidade de reclamação oficial que foi feito lá no setor, esse contrato já era para ter rompido há anos. Outro requerimento que ganhou destaque foi o do vereador Paulinho Bischoff, que solicita informações sobre o aumento da presença de capivaras nos bairros Parque Fabrício e Jardim Europa. O pedido aponta preocupações relacionadas à segurança da população, à saúde pública e ao equilíbrio ambiental. Olha a quantidade, não é no Mato Grosso não, tá? Vocês estão achando que é no Mato Grosso, não é aqui, na rua José Penacchione, na João Bolzan. Ali um dia eu contei umas 17. 17. Tá até bonito de ver, né? Se fosse umas vacas, um gado, ia dar um belo de um churrasco. Olha como tá isso daí. Eu tenho uma moradora, dona Dirce, ela aqui do Jardim Europa. Ali a primeira rua do Jardim Europa é a rua Francisco Bueno, e essas ruas aí é a João Bozan e a José Penacchione. Tá tomada a cidade de Capivara. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Tá então as informações da sessão da Câmara de Nova Odessa. Ao longo da semana, claro, a gente vai trazendo informações sobre outras sessões das câmaras da região. São 8h02, nós falamos há pouco sobre as fortes chuvas que têm atingido a região nesses primeiros dias dessa semana. Já no fim da semana passada isso também vem acontecendo. São chuvas de verão que preocupam também muitas autoridades pelo transtorno que tem causado de diferentes maneiras na cidade da região. Em Campinas, a INDEC bloqueou 2 vias importantes, vias de movimentação, mas que por conta das chuvas acabaram sendo fortemente atingidas e precisaram desse bloqueio. Vamos acompanhar os detalhes com Guilherme Pierangeli. A INDEC interditou na tarde de segunda-feira o tráfego de veículos na rua General Marcondes Salgado, ao lado do Bosque dos Jequitibás, em Campinas. A medida foi adotada em função do volume acumulado de chuvas e do fechamento de parques públicos aqui na cidade. Devido ao fluxo de veículos identificado na região, a INDEC optou por desta vez não ativar a faixa reversível na rua Coronel Quirino, como ocorre normalmente quando há o fechamento da General Marcondes Salgado. Então, desta vez, o trânsito está sendo desviado da Via Expressa Valdemar Pascoal para a Avenida Aquidabã. Os motoristas que seguem pela Aquidabã e descem a rua Boa Ventura do Amaral para acessar o sentido Bosque devem realizar o percurso pela Avenida Moraes Salles, já ali no centro da cidade. A INDEC também bloqueou a circulação de veículos na pista interna da Avenida Doutor Heitor Penteado, no trecho entre a Avenida Almeida Garré e o Balão, onde está localizado o 4º Distrito Policial de Campinas, no entorno da Lagoa do Taquaral. Agentes da INDEC atuam nesses locais para sinalizar e orientar os condutores sobre os desvios. E para reduzir pontos de lentidão, os agentes da INDEC estão realizando algumas liberações pontuais do tráfego de acordo com a observação do fluxo de veículos. As interdições são preventivas e estão alinhadas ao Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. O objetivo, segundo a Prefeitura, é diminuir a circulação de veículos em áreas arborizadas e reduzir o risco de acidentes causados por quedas de árvores em razão justamente das chuvas intensas. A INDEC mantém o monitoramento de pontos sujeitos a alagamentos e pode realizar novos bloqueios preventivos caso seja necessário. Os condutores devem ficar atentos aos painéis informativos de LED
que exibem alertas em tempo real sobre áreas que devem ser evitadas durante os períodos de chuvas intensas aqui na cidade de Campinas. O fechamento das vias em dias de chuva intensa passou a ser adotado no início de 2024, após, em dezembro de 2023, o técnico em eletrônica Guilherme da Silva de Oliveira Santos, que tinha 36 anos, morrer após o carro em que ele estava ser atingido por uma árvore de grande porte que caiu do interior do bosque dos Jequitibás. Guilherme passava de carro justamente pela rua General Marcondes Salgado, que é uma das que foi fechada hoje, né? Além da Avenida Heitor Penteado. E quando ele passava por ali, uma árvore de 35 metros caiu exatamente em cima do carro que ele conduzia e ele, infelizmente, morreu no local. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Uma informação de última hora, nós falamos há pouco sobre a situação em Americana, de um acidente na SP-304. A informação que chega é que, de que a via foi liberada, o trecho da rodovia que gerava trânsito, principalmente entre a Avenida Iacanga e a Avenida Silos, foi liberada. O trânsito flui de uma melhor maneira na manhã desta terça-feira na SP-304, no sentido rodovia Anhanguera. São 8 horas e 6 minutinhos, a gente traz agora uma matéria super especial sobre educação, sobre a importância da educação na vida de uma pessoa. A gente foi até a cidade de Nova Odessa contar a história de uma aluna que voltou a estudar depois de muito tempo, no famoso EJA, o ensino de jovens e adultos, daquelas pessoas que, por principalmente necessidade, precisaram interromper os estudos no momento da vida em que era realizado para isso, deveria ser realizado e focado especificamente nos estudos. Por diferentes necessidades, essa pessoa precisou abandonar os estudos, focar em trabalho, focar em outras coisas, e agora, no momento da vida apropriado, volta aos estudos e se sente útil novamente. A gente foi até a cidade de Nova Odessa contar a história de uma dessas alunas numa entrevista exclusiva e numa matéria muito importante, muito legal e interessante. Essas histórias contadas pela nossa equipe de reportagem. Nossa repórter Nicole Maia foi até Nova Odessa e traz toda essa história pra gente. Eu vivi um momento que eu nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido, porque a idade que é já 68 anos, nós teve amigos secretos, aquela coisa tão gostosa, estava todo mundo, sabe? Você vivia um outro momento que a gente nunca passou de criança, né? É muito gostoso. Por aqui, a emoção ficou registrada na memória de Maria Francisca, que aos 68 anos buscou a alfabetização como ferramenta de qualidade de vida. Imagina agora que eu já tenho mais um pouco de leitura, né? Agora eu já sei bastante leitura, graças a Deus. Agora eu posso pegar assim, qualquer um livro, assim, eu já sei ler, ainda não estou muito bem praticada em escrever, né? Que às vezes ainda falta muito pingue nos i, né? Então a gente tem, né, aprender certinho. Mas eu vou aprender, se Deus quiser. O caminho até a EJA, a educação de jovens e adultos, teve desafios. Ao longo da vida, Maria tentou concluir o estudo 2 vezes, mas precisou interromper o processo. Anos depois, decidiu tentar novamente. Há 20 anos atrás, eu fui. Mas aí, na época, meu marido sofreu um acidente, eu parei e não voltei mais. Passou 20 anos. Hoje eu sou viúva. Não tenho mais filho pequeno, né? Eu sou viúva, então eu tenho toda a oportunidade, é só eu querer de voltar para a escola. E foi isso que eu fiz. E voltei e estou gostando muito. Parece um sonho, mas é real. Mãe de 6 filhos, Maria cursa hoje o 3º ano do ensino fundamental. Ela se casou aos 16 anos, ainda no Paraná, onde a cidade em que vivia tinha poucas escolas, o que dificultou o acesso à educação na infância. Para não ter mais assim, as pessoas analfabetas que não sabem ler e escrever, porque ainda tem bastante. A gente vê a dificuldade da pessoa. Quando você sai, assim, às vezes é num ponto de ônibus, ou se é no hospital, alguma coisa, as pessoas ainda não sabem, né? As mudanças já estão presentes no dia a dia. Maria conta uma situação vivida em uma farmácia, que poderia ter causado prejuízo sem a leitura. Eu fui à farmácia, né, comprar um remédio, levei a receita, né? Porque até tanto não tinha no postinho, fui lá comprar. Quando eu cheguei em casa, quando você está aprendendo a ler e escrever, tudo a letra que você vê, você quer ler, né? E eu peguei e aí eu vi que não era o remédio. Aí eu voltei na farmácia, ainda era totalmente errado. A moça me pediu muita desculpa e também assim, a pessoa tem o direito de errar, né? Mas se eu não soubesse ler um pouco, eu ia tomar o remédio, né? Então é muito importante a gente saber sim, a ler e escrever. Para treinar a leitura, Maria opta por livros infantis, hábito que acabou se tornando um estímulo a mais para toda a família.
Mas eu gosto mais assim, dos livros infantil, que eu tenho os meus netos, sabe? Então, agora estava de férias, eu lia bastante historinha para eles. É uma letra maior, né, que a gente vai desenvolvendo, né? Eu gosto bastante. A leitura se transformou em uma grande conquista. Dentro do ambiente escolar, Maria já teve oportunidade de ler em voz alta para uma turma de crianças. Eu até passei por professora, elas me apanharam como professora. Eu peguei um livro, um dia foi todas aquelas crianças para me contar a história para eles. Foi muito importante, sabe? Eu vivi assim, você vê uma coisa assim, você não tem como explicar aquela emoção que é. Eu gosto muito da diretora, do diretor e aquele tanto de criança, eu passando por professora, foi muito importante. Com a alfabetização veio também a independência, embora reconheça que ainda enfrenta desafios, especialmente com tecnologia e serviços digitais. É duro você precisar dos outros para tudo, né? Eu ainda dependo muito dos meus filhos, sabe? Assim, às vezes é mexer com o celular, ir no banco, eu ainda não sei e tenho medo de arriscar. Que hoje está muito perigoso, né? Então, mas eu falei assim, com pouco tempo eu quero aprender isso tudo. E vou aprender. Deus me dá vida e saúde, eu vou aprender. Eu tenho muitos amigos assim do rádio, eu falo para eles, porque hoje eu ainda não escrevo, mas um dia eu vou mandar para eles tudo escrito que eu vou conseguir. Eu vou conseguir. As matrículas para a educação de jovens e adultos em Nova Odessa seguem abertas até sexta-feira do dia 13. A modalidade é destinada a pessoas com mais de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, no período regular e desejam retornar aos estudos. Para efetivar a matrícula é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Nós fizemos uma pesquisa, nós temos mais de 1.000 alunos não alfabetizados em Nova Odessa. E nós estamos fazendo esse trabalho, né, na tentativa de trazer essa oportunidade para que esses alunos retornem aos estudos, né, consigam realizar o que faz muito bem para a autoestima e as possibilidades para eles de cidadania e de oferta de trabalho também. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 6h30 da noite às 10 horas, com disciplinas como matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências e artes. O município também oferece alimentação e transporte escolar para todas as regiões. Nós desejamos que os nossos munícipes tenham uma melhor qualidade de vida e a alfabetização é fundamental nesse processo. Então, a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal de Nova Odessa não está medindo esforços para que esses alunos retornem aos estudos e possam realizar os seus sonhos. As inscrições estão sendo realizadas na escola localizada na Rua dos Mognos, no Jardim Alvorada, onde também ocorrem as aulas. Olha, fala que foi para você. Tem gente que não via a hora que voltasse, né? Que nem meus 2 amiguinhos, eu já avisei para eles e contei com eles, falei assim, amanhã volta a aula. É para ir para a escola, eles já estão... Quem não foi só eu, mas hoje eu vou. Eu faltei, mas hoje eu vou. É muito bom. A professora está lá esperando a todos. Que quiser voltar a estudar. É muito bom na escola. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Que história legal, né? Que história bacana, que sirva de exemplo para outras pessoas que desejam voltar aos estudos. A gente viu que a oportunidade está aberta na cidade de Nova Odessa. O programa do hoje acontece em Nova Odessa, mas também em outras cidades da região. Sempre legal se informar onde estiver mais perto. Mas a gente viu essa história muito legal, que sirva realmente de inspiração. É uma inspiração para todos, não somente voltar aos estudos, mas a qualquer coisa que se propor a fazer na vida, sempre há tempo. Sempre há tempo, então é importante ter isso em mente e buscar os objetivos. São 8h14 no relógio da TV Todo Dia. A gente vai para um breve intervalo, o último desta edição. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a nossa região. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Um encontro leve e divertido. Toda terça às 11 horas da manhã, Zara Mello Júnior recebe personalidades da região para um bate-papo descontraído. Papo com Zara, terça às 11 da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você.
De volta com o Jornal Todo Dia, primeira edição, são 8 horas e 14 minutinhos. A gente tem exibido para você aqui na TV Todo Dia, começamos ontem, na verdade, a exibir uma série de matérias especiais do Carnaval, focado no Carnaval de Santa Bárbara do Oeste, que em nossa região tem um dos mais tradicionais carnavais aí. Durante a festa, a gente já trouxe algumas informações sobre como será o Carnaval em Santa Bárbara, mas claro que traremos aí durante os próximos dias da semana. Mas a gente tem focado e contado as histórias dos blocos de Carnaval em Santa Bárbara do Oeste. Dessa vez, vamos falar sobre o Bloco do Rock, exatamente, trazer aí como esse bloco se formou e como ele tem se consolidado ao longo dos anos. Acompanhe a reportagem. Que Santa Bárbara do Oeste é a cidade do rock, e isso muita gente já sabe. Mas quem acha que o rock só se faz presente no município em agosto, durante o tradicional Rock Fest, está muito enganado. Porque em Santa Bárbara, o rock também veste fantasia e pula carnaval. Você já imaginou a mistura do rock com o carnaval? Aqui isso é possível. E a prova disso é um bloco que une guitarras, camisetas pretas e glitter no meio da folia. O Bloco do Rock nasceu com a proposta de oferecer uma alternativa democrática para quem não se identifica com o carnaval tradicional. O projeto une música, memória afetiva e cultura popular, ampliando as possibilidades de viver o carnaval nas ruas de Santa Bárbara. O nome do bloco faz uma referência bem-humorada ao rock e também ao personagem rock, icônico assistente de palco do programa Silvio Santos, figura marcante da televisão brasileira no final dos anos 80. Período que dialoga diretamente com as referências culturais dos idealizadores do bloco. Santa Bárbara sempre foi um berço do rock, né, desde muito tempo. E os carnavais sempre teve as mesmas coisas, né, sempre os blocos, as marchinhas. E aí em 2019 a gente conversando, poxa, no carnaval nunca tem nada, né, a gente tem que ficar escutando marchinhas, né, e tal. Pô, vamos criar um papo descontraído, vamos criar um bloco do rock pra gente fazer um dia do carnaval. E foi assim, 3 pessoas, 4 pessoas, a gente começou a fazer, a idealizar, né, o projeto, fizemos uma programação e montamos assim, fizemos uma inscrição, né, pro bloco. E assim iniciamos o primeiro carnaval em 2020. Colocar o bloco na rua exigiu criatividade, improviso e muito esforço coletivo. Tudo de forma independente. O primeiro ano foi bem difícil, foi tudo amador, né? Eu tinha umas caixas, tinha uma mesa, a Kathleen tinha outras caixas, e a gente foi juntando. Então assim, no começo o operador de mesa fui eu, né? Do primeiro bloco do rock. E foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer já de cara, de início, uma galera já pro bloco, né? No fim do cortejo, e sempre vai os caras de moto, né? Então o pessoal é bem participativo desde o início do bloco, mas no início foi bem complicado. A gente viu, tem a parte também, que eu esqueci de citar, do caminhão, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar um trio? Nós vamos fazer uma carriola, sei lá, a gente tinha que inventar alguma coisa. Vamos fazer em cima do caminhão. Mas e o som? Gerador, como é até hoje, né? E a gente montou assim, com caixas que eram nossas, o equipamento que eu tinha, a bateria que eu tinha, né? Eu trouxe, todo mundo usa. Com o crescimento do público, o Bloco do Rock definiu um trajeto curto, pensando na segurança e na diversidade dos foliões. Bom, o Bloco do Rock sai aqui do Centro de Memórias, né? E desce, segue até a Rua 15 de Novembro, sobe a Floriano Peixoto e finaliza na Praça Central. É um trajeto bem curto, né? Porque tem crianças que vão com a gente, tem o pessoal mais idoso que vai com a gente. Mesmo sendo um evento independente, o planejamento começa logo depois que o carnaval termina. A gente sempre está conversando, né, a respeito e o próximo ano. A gente já vai tendo algumas ideias para não ficar muito em cima da hora, porque se deixar em cima da hora não tem tempo, porque é tudo independente, né?
tudo som, toda a parte de logística, toda a parte de alimentação, de bebida, tudo bloco que tem que bancar, né? Então a gente começa já, às vezes, procurar um patrocínio, né? Para tentar dar uma ajuda para cobrir um pouco esses custos. E desde 2019 até hoje, 2026, teve algum momento que para você foi muito marcante no Bloco do Rock? O primeiro, né? O primeiro foi muito legal, cara. Foi, assim, deu muita gente já de cara, a gente ficou até impressionado, né, por ser o primeiro evento, mas já no primeiro evento, graças a Deus, já deu bastante gente e foi bem legal. A identidade do bloco também passa pela escolha das bandas, todas ligadas à cena independente da região. Existe, as bandas que tocam no Bloco do Rock são todas bandas basicamente locais, tem banda de Santa Bárbara, a grande maioria, tem banda de Americana, né? Então as bandas que tocam no bloco, elas são todas voluntárias, elas não têm uma remuneração, né? Porque a gente já tem todo esse custo, a gente traz o pessoal para tentar fazer o pessoal vir, porque gosta, é legal o evento, é bem bacana, até para quem toca e para quem assiste. Porque, né, como eu falei, as bandas são totalmente voluntárias, então a gente consegue, esse ano já teve procura, né, porque sempre a gente que vai atrás, né, das bandas, e não as bandas, porque assim, não tem cachê, não é remunerado, né, as bandas acabam, né, ficando meio naquela. Mas agora já teve procura, a gente pode tocar, já estava fechada, né, a grade, então a gente vai conversar, a gente topa, então a gente já vai acertando, né, durante o ano. Hoje, Santa Bárbara se consolidou como referência regional no carnaval de rua, com blocos para todos os estilos. Eu acho que tá bem bacana, deu uma melhorada legal no carnaval, os bloquinhos voltaram, né, não tinha mais isso acabou, quando os carnavais de clubes, os carnavais de roda, né, acabou, tinha vários blocos antigamente, o pessoal desfilava, né, e por fim acabou, né, não teve mais nada. Aí de 2016, 17, não lembro exatamente o ano, que começaram a voltar os blocos de rua, né, novamente aí o pessoal foi aderindo. Para o idealizador, o Bloco do Rock mostra que o carnaval também pode dialogar com quem historicamente não se identifica com a festa. Você vê os carnavais agora, é bem diversificado, né? Tem para tudo. Tem para cachorro, tem para, enfim, tem para todos os gostos, inclusive para o roqueiro. Quem quiser trocar a marchinha pelo rock já pode anotar na agenda. Aí o bloco vai sair no dia 14, agora de fevereiro, concentração às 3 horas da tarde e a saída vai ser às 8 da noite. A gente sai aqui às 8 da noite e para às 9 horas lá na Igreja Matriz. E esse ano vai ter uma homenagem especial ao cantor Ozzy, né, que faleceu no finalzinho agora do ano passado. Então vai ser uma homenagem do Bloco do Rock também ao Rei das Trevas. Felipe Gomes para a TV Todo Dia. Tá aí, o carnaval é para todos os estilos, não há nenhuma impedição de que estilos como rock, por exemplo, que muitas vezes as pessoas não imaginam, mas tem sim o seu espaço no carnaval pronto para curtir. O que não tem espaço no carnaval é o assédio. Por isso, já pensando nisso, uma campanha foi criada com Não é Não. Uma campanha justamente de combate para que não ocorram, para que no máximo, diminuam ao máximo o número de casos de assédios durante o carnaval. Vamos acompanhar os detalhes dessa campanha e trazer o teor dela e a mensagem para que já fique desde já. Vamos acompanhar. O som das marchinhas e o colorido das fantasias já tomam conta das ruas da região. O carnaval é a festa da liberdade, mas essa liberdade termina exatamente onde começa o corpo do outro. O que deveria ser apenas alegria, muitas vezes vira medo. Nesta reportagem especial, você fica por dentro das ações de combate ao assédio no período de festas
e conhece a história de um bloco de rua que conscientiza sobre a importunação sexual. De acordo com o Instituto Locomotiva, a percepção da população sobre o tema do carnaval é preocupante. 86% dos brasileiros concordam que ainda existe assédio no carnaval e que é responsabilidade de todos combater essas práticas. Metade das mulheres já passaram por situações de importunação durante as festividades. 73% delas têm medo de sofrer assédio no carnaval. São 7 a cada 10 brasileiras. Na nossa região, iniciativas e campanhas irão atuar nas ruas para evitar mais vítimas. Em Santa Bárbara do Oeste, o bloco de rua Bora Lá irá contar com a presença de voluntários do SSP-SIC, o Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição. Nós conversamos com a assistente social Leila Magali Santana e a psicóloga Jaqueline Marques de Azevedo, que detalham o trabalho da instituição. A gente atua aqui na delegacia enquanto técnicas psicossocial para fazer o primeiro acolhimento à mulher. A mulher, ela chegando, muitas vezes ela vai passar primeiro pelo BO, né, pelo escrivão, faz o boletim, e aí é oferecido a ela o atendimento psicossocial, que é a assistente social e a psicóloga. O que seria esse atendimento psicossocial? Acolher essa mulher e ver qual é a demanda que ela vem trazendo, né? É ouvir, dar voz a essa mulher além do momento do BO. No Brasil, o assédio sexual é qualificado como crime no artigo 216-A do Código Penal, e a pena pode chegar a 2 anos de reclusão. A assistente social explica a atuação do serviço social dentro da Delegacia da Mulher de Santa Bárbara. Mediante essa demanda, essa dor que essa mulher vai trazer, né, essa situação que ela está vivendo de vulnerabilidade, violência doméstica, nós, enquanto técnicas, a gente vai atendê-la, trazendo para ela o que o município pode ofertar em rede intersetorial. Leila Magali Santana também destaca a importância da conscientização nesse período. Embora seja um momento de festa, né, de festejar o carnaval, que traz essa alegria, traz esse ritmo gostoso, mas muitas vezes pode acontecer das pessoas que querem abusar, aproveitar esse momento para estar ali no meio, de alguma forma, né, abusar das mulheres, das meninas. E nós, enquanto técnicas ou instituição mesmo, nesse trabalho, a gente pode identificar algumas situações e levar também informações através dos nossos encartes que a gente tem, para o público em geral, que vai estar ali festejando, levando um pouco dessa conscientização desse trabalho de enfrentamento mesmo à violência doméstica. O assédio pode acontecer de diferentes formas. Por isso, é preciso ficar atento aos sinais que se manifestam cedo. A assistente social alerta para o perigo. A gente leva para as mulheres que até mesmo um beliscão já é uma violência, que muitas vezes a mulher não entende. Mas há uma violência que ela ainda fica mais subentendida, que é a psicológica, né, Jaque? Uhum. E que também é uma violência que a mulher sofre calada. E aí, como identificar isso, né? Então, a gente vai, através dessa conscientização, a gente até tem o violentômetro, que traz um pouco desses sinais, que ela realmente identifique essa violência. A psicóloga Jaqueline Marques de Azevedo orienta sobre como agir em situações não consensuais. E esse momento do carnaval, né, o desfile aí, né, dos blocos, seja um momento bacana de diversão, mas com responsabilidade, né? E que, assim, quando a mulher falar não, é não, respeite o corpo dessa mulher. E você, mulher que estiver lá no carnaval, todo tipo de aproximação sem conscientização é assédio, tá? Então, se te incomodou, ligue 153, faça sua denúncia, né? Fique esperta, cuide de você e aproveite, né? Aproveite esse momento, se divirta, mas tenha cuidado. Bora lá? Não é não, hein? O bloco Bora Lá irá desfilar pelas ruas de Santa Bárbara no dia 14 de fevereiro, com saída marcada para 7h30 da noite na Avenida Monte Castelo. Em caso de assédio, o número da Central de Atendimento à Mulher é o 180. Natália Tetzner para a TV Todo Dia. Tá aí, o recado tá dado também neste
nesta campanha de combate ao assédio no Carnaval, que não seja apenas no Carnaval, mas também que o recado fique para todos os meses do ano. Bom, a gente vai encerrando então esta primeira edição do Jornal Todo Dia. Ao meio-dia, a gente volta com mais informações no esporte, com o nosso Todo Esporte, e às 18 horas a gente tem a segunda edição do Jornal Todo Dia, trazendo as principais atualizações do dia sobre a nossa região. E amanhã estaremos de volta com a primeira edição às 7h30 da manhã. Um grande abraço, até mais, a gente se encontra no Todo Esporte.